Bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que bom que você não cedeu ao desejo de ir para a praia está lotada, né? Muita gente lá, e eu sei que o melhor lugar que você poderia estar é aqui. Que bom que você escolheu estar aqui. Você que nos visita, seja bem-vindo. É muito bom tê-lo conosco. Hoje está bem vazio esta celebração, de pessoas, porque nós estamos com mais de 200 irmãos num retiro e com certeza está sendo uma bênção lá, assim como está sendo aqui. Hoje é uma manhã de memórias, uma manhã de relembrarmos a morte do Senhor e a ressurreição. E é uma manhã de desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, o verso 8, até o verso 17. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Queria rapidamente falar um pouco sobre entre o jardim e a cruz, ou do jardim à cruz. Nós que somos do interior, talvez você não tanto quanto eu, somos bem familiarizados com o jardim. Quando eu era criança, adolescente, e até mesmo jovem, que eu morava numa cidadezinha menor, a gente não dizia assim: eu vou à praça, eu vou ao jardim. Aonde você vai? Ah, está lá no jardim. Onde a gente vai se encontrar? No jardim. Onde a gente vai fazer evangelismo? No jardim. Vai partir lá do jardim. Porque toda cidade tem um jardim, ou tem uma praça, como a gente chama hoje, onde as pessoas se encontram. É no jardim que surgiram romances, no jardim surgiram troca de olhares, no jardim surgiram conquistas, no jardim tudo começou. O fato é que ir para o jardim, no meu tempo, que não faz muito tempo assim, mas foi logo ali,
o jardim era um ponto de referência. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que também tudo começou no jardim. Deus criou o jardim. O texto que lemos diz que Ele fez brotar árvores, fez brotar plantações que geravam alimentos, frutos para o homem, e lá colocou o homem. Então no jardim aconteceu a primeira declaração de amor, no jardim aconteceu o primeiro beijo, no jardim aconteceu a lua de mel, no jardim aconteceu a primeira cerimônia de casamento, primeiro. E aí, lá no jardim, tem-se o início da nossa história. Então, talvez na sua vida nem tanto, mas na vida da maioria das pessoas do interior, muita coisa ou muitas coisas se passaram pelo jardim. Vez ou outra, quando estamos cansados, quando estamos na correria do dia a dia, nós também sentimos a necessidade de nos voltarmos para o jardim. Um lugar de paz, de serenidade, um lugar tranquilo, porque Deus nos fez para estar no jardim. Deus não nos fez para estarmos no meio do mato, floresta, não, caçando. Não, Ele fez a gente para estar no jardim. Mas o pecado nos tirou do jardim. Quando o homem peca, o homem então é expulso daquela região onde ele estava ali. Ainda que Deus o permitisse estar no jardim. Mas o texto diz que o Senhor colocou um anjo com uma espada para que ele não comesse da árvore da vida. O fato é que o jardim significa um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de beleza, um lugar de renovo, um lugar onde nós descansamos, um lugar onde a gente desfruta de tranquilidade, do canto dos pássaros, a gente olha para o lado e vê abelhas extraindo o néctar, você olha para o lado e vê pássaros cantando, e você se conecta completamente com a natureza. É bom estar num jardim bem cuidado, é bom estar num lugar bem preparado para isso. Então a gente pode entender que realmente o jardim é um lugar maravilhoso. É um lugar que nos surpreende, é um lugar que encanta os nossos olhos. E acabam influenciando as nossas escolhas. Deus, quando pensou o homem, quando formou o homem, Ele decidiu colocar o homem no jardim, para que ele então desfrutasse de todas as benesses, de todo um ambiente especial. Mas como disse, o pecado nos afastou do jardim. Mais tarde, no capítulo 13 de Gênesis, não era um jardim, mas era uma região muito bonita. Ló e Abraão, você conhece essa história? E lá, Ló olha e vê pastos verdejantes, uma campina muito bonita, um lugar muito agradável aos olhos. E ele então toma uma decisão por aquilo que ele estava vendo. Ele toma uma decisão por aquilo que estava no seu campo de visão. E o final dessa história você já sabe. Ele vai para a região de Sodoma e Gomorra, coloca toda a sua família em risco, coloca o seu patrimônio em risco, coloca todos os da sua casa em risco, porque ele foi para uma região onde lhe agradava aos olhos. Isso é só para dizer para você que o ambiente onde você está, por vezes, ele insiste em influenciar nas suas escolhas. Então, se você está num lugar tranquilo, um lugar de paz, isso vai ajudar com certeza
nas suas escolhas. Mas isso não é suficiente para que você tome as suas decisões. Por isso, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. O que Jesus está dizendo é que se você olhar atentamente para alguma coisa e enxergar naquilo que você está vendo realmente o que você precisa enxergar, as suas decisões serão boas, as suas ações serão boas, todo o resto será bom. Quando tomamos decisões erradas, certamente é porque nós não observamos bem o que estávamos vendo. As nossas decisões, elas não podem ser circunstanciais ou medidas por aquilo que estamos contemplando. Mas precisamos olhar e descobrir qual é a vontade de Deus para aquilo. Quando a mulher e o homem pecam contra Deus, eles deixaram-se, apesar de estarem num lugar maravilhoso, num lugar perfeito, eles deixaram-se iludir por alguém que não era morador daquele jardim, daquele lugar. Ló, quando toma decisão baseado naquilo que estava vendo, ele não sabia que aquela cidade seria destruída. Ele não buscou a vontade de Deus, ele não consultou o Senhor, ele não perguntou, Senhor, essa região é muito bonita, está muito bela. Mas você já ouviu aquele ditado, né? Quando a esmola é muito boa, o santo desconfia, né? Todos nós já ouvimos esse ditado. Ló olhou aparentemente por aquilo que estava vendo e não pensou, será que essa região é boa? Senhor, vou orar. Tio, vem cá, vamos orar. Eu preciso tomar uma decisão, mas eu preciso tomar uma decisão não baseado naquilo que estou vendo, eu preciso tomar uma decisão baseada naquilo que é verdadeiramente a vontade de Deus para a minha vida. Certamente o Senhor o teria livrado daquela tragédia. Ao olhar apenas a tranquilidade e a beleza do lugar, Ló impactou muito mais do que simplesmente a sua vida. Precisamos buscar a vontade de Deus para a nossa vida ao tomarmos decisão. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os dias, queridos, nós somos tentados a ficarmos no jardim e nele tirarmos as nossas conclusões. Mas todos os dias nós somos convidados por Jesus a tomarmos a nossa cruz, renunciarmos às nossas vontades, os nossos desejos e segui-lo. Uma questão que precisamos refletir nesta manhã. Nós queremos tomar decisões, ou você tem tomado decisões, somente quando você está no jardim, ou suas decisões, às vezes, são tomadas e são confiadas à cruz de Cristo, que requer sacrifícios, que requer renúncia, que requer entender realmente a vontade de Deus. No jardim, há sempre perigo. Apesar do lugar ser muito bom, muito prazeroso estar no jardim.
Mas no jardim, Eva foi enganada pela serpente, e a gente também pode ser enganado por aquilo que a gente acha ser uma boa decisão. No jardim, o pecado nasceu. Não podemos afirmar se o primeiro homicídio foi no jardim, mas foi próximo do jardim. No jardim, crescem ervas daninhas, contaminam os frutos. No jardim há pragas. No jardim há engano. E nós precisamos ter sabedoria para enxergarmos que mesmo naquele lugar que é lindo e maravilhoso, podem ter coisas sutis que vão minar as nossas decisões, que vão minar as nossas posturas diante de Deus. Cuidado com as coisas que estão próximos. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo com o ambiente que você está, que aparenta ser de paz, que aparenta ser de tranquilidade, que aparenta ser tantas coisas, mas há coisas que podem te levar à ruína, podem influenciar as suas decisões. Mas eu não vim aqui para falar de fracasso. A palavra de Deus diz que se para o homem no jardim foi um fracasso, nas suas decisões, no seu estilo de vida, naquilo que ele não obedeceu à vontade de Deus, há um outro jardim. Há um outro jardim em que a maior e melhor decisão para mim e para você foi tomada. E ela com certeza foi tomada porque, diferentemente de Adão, diferentemente de Eva, diferentemente de Ló, ele orou. No jardim, o Filho de Deus decidiu abrir o seu coração ao Pai. No jardim do Getsemane, ele resolveu render-se completamente à vontade do Pai, como a Ingrid mesmo ministrou aqui para nós. Ele se entregou, ele se deu. Por isso ele diz assim: ninguém toma a minha vida, mas eu a dou. No jardim, nesse segundo jardim de nossa história, ele suou gotas de sangue. A agonia se fez presente. A dor da alma foi pungente, ela foi a um limite que o ser humano é capaz de suportar. Nesse jardim, ele preferiu orar a ouvir as pessoas à sua volta. Nesse jardim, o Filho de Deus preferiu buscar o que o Pai tinha para ele, e ele entendeu que não era um lugar dele, mas era o meu e o teu lugar que ele estava tomando. Nesse jardim, ele não tomou decisões baseado naquilo que ele via ali. Mas ele tomou decisões baseado naquilo que ele havia dito no capítulo 17 de João, quando ele ora por mim e por você. Ah, Pai,
Eu não oro somente por esses que eu estou vendo, eu oro por aqueles que o Senhor ainda há de me dar, por aqueles que ainda hão de se converter ao teu nome. É por esses que eu oro também. No jardim, ele se entregou pelo beijo da traição. No jardim, os soldados o levaram. E ele foi entregue nas mãos de homens que cumpriram fielmente aquilo que o Senhor havia determinado no capítulo 53 de Isaías. Aquilo que o Senhor havia falado por meio do profeta Isaías. Jesus tomou a decisão de passar pelo jardim antes de morrer. Para quem sabe, lembrar para mim e para você, que a sua entrega, que a sua morte, era para resgatá-lo de vez do estado de podridão em que nos encontrávamos. Jesus resolveu passar pelo jardim antes da morte, para dizer para mim e para você, que é possível vencer num lugar onde aparentemente os nossos olhos nos conduzem a decisões erradas. É no jardim, no paraíso que o homem foi posto, e nele se afastou de Deus. Foi no jardim que ele suou gotas de sangue. Foi no jardim que ele orou intensamente ao Pai, dizendo: se possível, passe de mim esse cálice, mas se não for possível, todavia, faça a tua vontade. O melhor para você fazer, querido, o melhor que eu e você podemos praticar, é buscarmos fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. É preciso lembrar que a cruz é uma madeira. E uma madeira pode existir no jardim. Todavia, o próprio Cristo não desistiu de morrer por mim e por você no jardim, mas ele resolveu entregar-se, e lá ele foi entregue nas mãos de pessoas que o conduziram à morte. Foi ele mesmo que escolheu sofrer pelos nossos pecados. O seu amor nos constrange, e hoje é dia de relembrarmos esse sacrifício. Por isso, quando ele decide morrer, ele decide se entregar lá no jardim, e é conduzido à morte, morre, ressuscita, e no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Em outra versão diz: ao vencedor darei-lhe o direito de comer da árvore da vida, que está no jardim de Deus. Começa no jardim, o homem escolhe mal, Jesus vem, passa pelo jardim, vai à cruz, mas volta para o Pai,
e espera a gente no jardim para comermos com Ele da árvore da vida, e assim então viveremos eternamente. Esse jardim de Apocalipse, ele vai muito além de só flores, como nós conhecemos no jardim. Lá está o rio da vida, lá está a árvore que produz fruto todo mês, e cujas folhas são para a cura dos povos. Na verdade, esse jardim fica no meio da cidade, da Jerusalém celestial, a quem podemos chamar de cidade-jardim, e não é um bairro de Belo Horizonte. Embora a descrição desta cidade fala de ruas de ouro, de tantas linguagens figuradas, o fato é que Ele nos espera para caminharmos no jardim. Precisamos viver na esperança, crendo, pois foi Ele mesmo quem fez tal promessa. Lá nesse jardim, que ainda percorreremos, ou que esperamos, por certo, estaremos bem perto do nosso Senhor. Fomos afastados do jardim pelo pecado, fomos reconectados com o jardim pela cruz, e entraremos no jardim e viveremos com Ele eternamente. No jardim, Adão e Eva se perderam no engano da serpente, trazendo grande destruição ao homem, à humanidade. Mas a caminho da cruz, Jesus passa pelo jardim, ora por mim e por você, enfrenta angústia, enfrenta dor, mas decidiu continuar a sua jornada, conforme havia predito o profeta. Venceu a serpente, venceu o engano, venceu a mentira, para dar vida a mim e a você. Precisamos, queridos, olhar menos para o jardim, menos para as circunstâncias, menos para aquilo que vemos, menos para aquilo que está diante dos nossos olhos, e mantermos os nossos olhos fixos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Todas as vezes que tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a naufragar. Olhe para o Deus que criou o jardim. Olhe para o Deus de toda a criação. Fixe os seus olhos em Cristo. E com certeza, Ele nos conduzirá de volta ao jardim. Pois Ele tem um jardim preparado para sua noiva, um jardim preparado para a sua igreja. Apocalipse capítulo 22, versos 1 a 5. Diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para curar as nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Esse lugar nos espera, esse lugar está pronto, está preparado para mim e para você. É este o lugar, é este o jardim que Ele nos conduz, é a este jardim que Ele deseja caminhar comigo e com você. E esta manhã, como disse, é uma manhã de relembrarmos esse sacrifício, o sacrifício de Jesus,
A morte de Jesus, que nos tirou de um lugar terrível, de um lugar onde não havia esperança para o nosso coração, para esse lugar extraordinário, para esse lugar lindo, para esse lugar que eu não consigo, e tenho certeza que você também não consegue, mesmo lendo tantas palavras maravilhosas, você não consegue. A nossa capacidade humana, o nosso cérebro humano não é capaz de desenhar um lugar tão lindo, tão maravilhoso, que Ele preparou para mim e para você. Digo mais uma vez, esqueça as circunstâncias que insistem em lhe fazer tomar decisões. Fixe os seus olhos em Cristo. Conecte-se com Cristo. Não olhe para trás, não olhe para os lados. Mantenha-se firme no Senhor. Porque, como diz Paulo, a glória que nos há de ser revelada não tem como se comparar com esses momentos difíceis e transitórios que temos vivido. Não, queridos, não desistam, não parem, sigam, prossigam, porque Ele nos colocará num jardim extraordinário, Ele colocará você e eu num lugar maravilhoso. E o texto continua dizendo que lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristezas, porque todas essas coisas serão passadas, ficaram para trás. Esta manhã é uma manhã de celebração, é uma manhã de nos alegrarmos na esperança viva que vive em nós, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Que o Senhor em Cristo nos abençoe, e que quando formos participar da ceia, você possa se lembrar que Ele está lá, te aguardando, me aguardando, para cear com Ele. E para passear no jardim. Sabe? De repente você vai estar sentado à beira do caminho, contemplando aquela beleza. De repente vem aquela pessoa que você discipulou, que você ganhou para Jesus, que você falou do Evangelho para ela. Não vai ser Elbio, né? Porque não vai ter uns nomes estranhos assim. Rapaz, que bom te reencontrar. Aquele dia você falou de Jesus para mim, cara. E hoje eu desfruto desse jardim tão maravilhoso. Aí ele vai te abraçar. Vai pular muito, tá? E lá você não vai falar assim, fala sério. Não, você vai pular também. E daí a pouco vem outro, e daí a pouco vem outro, e daí a pouco vai chegando. Por isso que o céu é festa o tempo inteiro, irmão. Há um jardim. Depois da cruz, há um jardim. E eu tenho certeza que é nesse jardim você não vai estar nem aí para os acessórios do jardim, porque o Deus que criou o jardim caminhará conosco todos os dias.